No último vídeo, a gente falou sobre o formalismo em torno da ideia de centro de massa, né? Que é uma ideia que na prática a gente já tinha usado algumas vezes, como eu expliquei naquele vídeo, quando a gente falava do movimento de um carro, de algum objeto, e a gente sempre desconsiderava as dimensões do objeto ou esse tipo de coisa. A gente só falava de um ponto que representaria esse objeto. E calcular o centro de massa é a forma de se obter qual é esse ponto representativo. E a gente fez isso, né, sempre buscando uma associação entre o momento desse ponto representativo, fazendo um paralelo com a segunda lei de Newton. Então, quer dizer, a gente buscava qual era o ponto que a gente chama de centro de massa, que faz a gente poder usar a lei de Newton da mesma maneira que a gente usa para uma partícula só, né? Então foi essa busca que a gente fez. E agora a gente vai falar de uma coisa que é meio que uma aplicação tanto da conservação do momento quanto da ideia de centro de massa, que é a ideia de colisões. Então, o que é uma colisão? Essa figura aqui representa um tipo de colisão numa situação de um experimento, né? Então, você tem uma bala que atinge um bloco de madeira, esse bloco de madeira vai ficar com a bala ali dentro dele e esse bloco vai subir um pouquinho para cima. Esse aqui é um exemplo de uma situação de colisão que a gente vai estudar. Mas antes de falar desse caso, a gente precisa falar de casos mais simples, né? Então eu vou fazer isso aqui para baixo. Então, primeiro, o que é uma colisão? Então a ideia é que eu tenho partículas, eu vou colocar aqui P1, esse vetor, você pode pensar que P1 é a partícula 1 que tem momento P1. Então esse vetor aqui representa o momento dessa primeira partícula. Aí uma outra partícula P2 está vindo aqui e essas duas partículas vão interagir de alguma forma. Quando eu digo interagir, eu quero dizer que pode ser por uma força gravitacional, como a gente viu quando a gente falou de força em lei de Newton, pode ser por uma força elétrica e principalmente são essas duas que a gente considera na maioria dos casos. Nas situações extremas, tipo de um acelerador de partículas, aí você tem que considerar algumas coisas a mais, né? Mas enfim, então o que interessa para a gente é que tem uma região de interação, essa interação vai durar um tempo curto, porque eu estou falando de uma colisão, que é uma coisa rápida, né? E aí depois disso eu vou ter partículas. Eu posso ainda ter duas partículas, mas eu posso até ter mais, que vão estar se movendo com o momento representado por essas duas setas que eu coloquei aqui. Então, eu só estou fazendo um desenho genérico para ilustrar que tem uma região de interação. Então, quando são suficientemente próximas, encostadas, a gente pode pensar assim, essas duas partículas interagem, trocam momento, então por causa da terceira lei de Newton, a variação do momento de uma vai produzir uma variação no momento da outra, quer dizer que a soma desses dois momentos é igual à soma desses dois momentos. Então quer dizer que o momento se conserva, agora o momento de cada uma das partículas individuais pode ter mudado e o momento do centro de massa não muda. E ele não muda justamente porque se eu estou falando de um sistema fechado, eu estou falando que só essas duas partículas vão interagir uma com a outra. Então a única variação de momento que uma pode ter vai vir da variação de momento da outra. E a soma dessas variações vai dar zero. Então a variação do momento se a variação do momento vai dar zero para o sistema como um todo, então isso quer dizer que
dp dt é igual a zero, né? Que é o que nos interessa, e esse dp dt é o que aparece na segunda lei de Newton. Dito isso, vamos pensar no exemplo de duas bolas de bilhar que vão coincidir frontalmente, né? Então, problema unidimensional, a gente sempre vai começar da situação mais simples. Então, a primeira equação que a gente precisa lembrar, ou as primeiras equações que a gente precisa lembrar, é o que acontece com a segunda lei de Newton para cada uma dessas partículas. Então, quer dizer que a primeira bola de bilhar tem um momento P1 e dp1 dt vai ser igual à força que a partícula, a bola de bilhar 1 sente devido a 2. E o outro par dessa equação, na verdade eu não vou nem colocar vírgula aqui, eu vou só fazer um igual. Isso aqui vai ser igual à força que a partícula 2 sente devido a 1, que vai ainda ser igual, portanto, à derivada de dp2 dt. Então, P2 aqui é o momento dessa segunda bola de bilhar. A primeira coisa a pensar sobre a definição do que é uma colisão é que a gente vai ter o que a gente chama de uma força impulsiva, que é uma força muito grande que atua por um tempo muito curto. Então, o que isso significa? Quer dizer que se eu somar todas as variações de momento que acontecem durante a colisão, e eu faço isso fazendo uma integral de dp1 dt, com relação ao tempo, eu vou estar medindo qual foi a variação do momento da primeira partícula, já que eu coloquei o P1 ali, né? Então, a integral de P1 e até P1F de dp1, já que eu tenho aqui dt e dt, né? Eu estou fazendo rigorosamente, isso aqui é uma mudança de variáveis, né? Eu estou trocando de uma integral no tempo para uma integral no momento linear. Então, essa integral aqui vai simplesmente dar P1F menos P1I, que é igual à variação do momento da primeira partícula, que é igual à variação do momento da segunda partícula, ou da segunda bola de bilhar. Então, o que eu quero dizer com isso é que uma força impulsiva é uma força tão intensa que, em geral, eu não vou nem falar de qual é a intensidade dessa força. Eu só vou falar de qual é o resultado final, qual é a integral do resultado que ela produziu. Então, isso a gente vai chamar de impulso. Então, o impulso que uma das bolas de bilhar vai sentir é menos o impulso que a outra sentiu, e esse impulso é a integral da força do tempo durante o tempo que a colisão dura, então de TI a TF. Para duas bolas de bilhar, você pode imaginar que a duração total desse tempo é o comprimento do barulho que você escuta quando as duas bolas batem. Isso é uma boa aproximação. Bom, então se a variação do momento da primeira é igual a menos a variação do momento da segunda, então quer dizer que o momento inicial total é igual ao momento final total. Já que P1 mais P2 inicial vai ser igual a P1 mais P2 final, porque a variação do momento de uma das bolas tem que necessariamente ir para outra bola. Então, existem dois tipos de colisão que a gente precisa discutir. Então, existem as colisões elásticas e tem as colisões inelásticas. Qual é a grande diferença das duas aqui? É o que está se conservando. Na primeira, eu tenho a conservação do momento que eu sempre vou ter numa colisão, e além disso, eu tenho
a conservação da energia. E aí o nome elástico é por causa da ideia de que se você pega um elástico e estica ele, aquela energia não se perdeu. Esse trabalho que eu realizei com a minha mão esticando o elástico produziu uma energia potencial que está armazenada no elástico e eu consigo recuperar de volta. Então é por isso esse nome. E quando eu tenho uma colisão inelástica, aí eu tenho uma situação em que a energia não se conserva. Eu tenho alguma modificação no sistema que é muito grande. Então, por exemplo, se um carro bate e um carro bate em outro carro, os dois carros vão se amassar. Então, esse amassar está absorvendo energia. Então, por isso a energia cinética que os dois veículos tinham antes da colisão não vai ser exatamente a energia cinética que eles têm depois da colisão, porque teve mais alguma coisa que mudou além da energia cinética. Também teve uma mudança estrutural, né, nos veículos nesse caso. Então, a primeira situação que a gente vai considerar é o caso de uma colisão inelástica. Só porque ele é mais simples, pelo menos para fazer algum caso particular. Então, o que a gente pode escrever é que, para duas partículas colidindo, o momento inicial da primeira mais o momento inicial da segunda vai dar aquilo que eu já tinha falado antes, que é o momento final da primeira mais o momento final da segunda. Então, P1i mais P2i é igual a P1f mais P2f. Em uma dimensão, aí eu não preciso falar do vetor, né? Mas isso aqui vale para quaisquer dimensões. Mas, em geral, os problemas ficam muito trabalhosos matematicamente quando você tem, vamos pensar assim, a massa das duas partículas são duas variáveis. A velocidade das duas partículas são mais duas, então a gente tem 4 parâmetros. Agora, se eu tiver uma direção qualquer em duas dimensões, então as velocidades, cada uma vai virar 2 parâmetros, que seria uma coordenada horizontal mais uma coordenada vertical. Então, por isso, a gente vai se restringir a maior parte do tempo a problemas unidimensionais. Então, em 1D, em uma dimensão, eu posso escrever M1 V1i mais M2 V2i é igual a M1 V1f mais M2 V2f. E aí já é importante eu frisar outro ponto que eu citei antes. A velocidade do centro de massa não muda na colisão. E ela não vai mudar justamente porque o momento inicial e o final não mudou. Então, se você tem um centro de massa representando essa partícula antes, você tem o mesmo centro de massa representando essa partícula depois. Então, se ele estava se movendo antes, ele continua se movendo do mesmo jeito, né? Se não teve força externa, só teve forças internas, o momento do centro de massa não pode ter mudado, né? E aí tem um caso particular, em uma dimensão ainda, né? Um particular do particular, que é uma colisão que a gente chama de perfeitamente inelástica. Então, numa colisão perfeitamente inelástica, você vai ter a massa M1 e a M2 coladas depois da colisão. Então, sei lá, imagina se tem algum tipo de cola numa bola de bilhar e você lança outra e depois da colisão elas ficam grudadas. Ou algo semelhante àquela figura que eu mostrei no início do pêndulo balístico, né? Da bala batendo na madeira, que a gente vai discutir daqui a pouco. Essas são situações de uma colisão perfeitamente inelástica. E aí a gente sempre pode supor que um dos alvos, que o alvo está parado.
Se o alvo estiver em movimento, você pode mudar o sistema de referência e colocar de uma maneira que a velocidade do alvo seja zero nesse sistema de referência, e aí você vai poder usar essas equações da mesma maneira. Então quer dizer que a velocidade inicial da segunda partícula, que eu vou dizer que a segunda é o alvo, é zero. Então eu vou ter a expressão simplesmente m1 v1i é igual a m1 mais m2 que multiplica v, e aí eu estou colocando só um v maiúsculo porque depois da colisão não tem v1 e v2, as duas estão coladas, então elas vão ter a mesma velocidade. E aí a velocidade depois da colisão vai dar o m1 sobre m1 mais m2 que multiplica o v1i. Então isso só vale para quando eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica, né? Então o que acontece com a velocidade do centro de massa nesse problema aqui? Já que eu falei que o centro de massa tem uma velocidade constante. Bom, você pode pensar que o momento total antes e depois da colisão é o mesmo, porque ele não muda, e ele vai ser P1i mais P2i. Então, depois da colisão, eu tenho, numa colisão perfeitamente inelástica, eu tenho M1 mais M2 colados. Aí o centro de massa vai estar nessa posição, porque as duas partículas estão coladas, elas estão ocupando a mesma posição, no sentido de que eu estou considerando isso, né? Não é que as duas massas estão ocupando a mesma posição, que também não dá. Então, M1 mais M2 que multiplica a velocidade do centro de massa. Então, quer dizer que a velocidade do centro de massa, para qualquer colisão, não precisa nem ser perfeitamente inelástica. Se for uma colisão unidimensional, você vai ter... Desculpa, se for uma colisão perfeitamente inelástica, vai valer isso aqui. Se o alvo estiver em repouso ou não estiver em repouso, não faz diferença, continua valendo. P1i mais P2i dividido por M1 mais M2. Então é a média ponderada das velocidades de cada uma das partículas, né? E se eu estou falando do alvo parado, como eu falei aqui, com V2i igual a zero, então quer dizer que P2i é zero, então a velocidade do centro de massa vai ser só P1i dividido por M1 mais M2. Então quer dizer, antes da colisão você só tem a primeira partícula se movendo, então a velocidade dela ia ser o momento dela dividido pela massa dela. Mas como depois da colisão as duas estão se movendo, então essa velocidade vai diminuir, porque agora, para obter velocidade, ao invés de dividir por M1, você vai dividir por M1 mais M2. Só que antes eu tinha velocidade só dessa primeira partícula, e depois eu tenho a velocidade das duas massas. Dessa maneira, a velocidade do centro de massa se mantém constante. Então ela não muda depois da colisão. Muda a velocidade da primeira partícula, que vai diminuir, a velocidade da segunda partícula vai aumentar, e a soma desses dois momentos continua sendo uma constante, por isso a gente vai ter o mesmo momento. Então, o que acontece num pêndulo balístico, que é aquele problema, vamos voltar aqui, que é aquele problema dessa figura aqui, né? Então eu tenho uma bala que vem com uma velocidade alta, ela vai colidir com a madeira, dura um tempo muito curto essa colisão, e a bala vai ficar lá dentro desse bloco de madeira. Claro que tem energia sendo dissipada ali de alguma forma, né? Você vai esquentar um pouco a madeira, vai deformar a madeira, né? Vai ter uma modificação estrutural ali que está absorvendo energia.
mas essa energia é pequena comparada com a energia total da bala. Então, a maior parte dessa energia vai virar movimento. Então, a gente vai considerar que toda essa energia aqui vai virar movimento. E como que a gente faz isso? Bem, para qualquer colisão inelástica, perfeitamente inelástica, desculpa, como a gente acabou de falar, a gente vai ter que a velocidade final, então nesse caso a velocidade desse bloco com a bala que já vai estar dentro dele, vai ser a massa da bala dividido pela massa da bala com a massa do bloco, que é o m grande que está aqui, que multiplica a velocidade v inicial da bala. Aqui vai ser um vetor, mas como eu estou falando de uma dimensão, eu não vou nem entrar nessa discussão do vetor, né? Eu digo, a colisão se dá em uma dimensão. O que vai acontecer depois com o pêndulo subir, aí é claro que isso é duas dimensões, mas vocês vão ver que a gente não precisa tratar nem essa parte do problema. Então, depois desse primeiro momento da colisão, aí eu vou ter esse bloco que ele vai se mover para a direita e subir até parar. Na hora que ele para e ele vai começar a voltar, ele vai ficar balançando aqui, né? Quando ele para aqui, ele não tem mais velocidade, ele está a uma altura h da posição inicial que ele estava. Aí a gente pode usar isso usando o princípio de conservação da energia. Então, quer dizer, na hora que o bloco mais a bala começam a se mover, colados os dois, né? Então a gente tem que a energia cinética dele vai ser meio de m mais emão que multiplica v ao quadrado. O v grande aqui, né? Que é esse que eu obtive ali em cima. Quando o bloco com a bala chegam aqui em cima nessa altura h, eles subiram uma altura h, então eles adquiriram energia potencial, só que eles não têm mais energia cinética. Foi assim que eu defini aquele instante em que tem altura h. Então a energia mecânica inicialmente é só cinética, porque então eu estou assumindo que a energia potencial é zero nessa altura aqui, e depois quando chega lá em cima, essa energia vai ser só potencial, porque não tem mais cinética. Então vai ser m mais emão que multiplica GH. Então o que eu posso fazer com isso? Eu posso pegar essa velocidade aqui da primeira equação e substituir na segunda. Então eu vou reescrever aqui, meio de m mais m, que multiplica m ao quadrado dividido por m mais emão ao quadrado, que multiplica v ao quadrado. Isso aqui tudo, né, que está ao quadrado, é esse cara aqui, que eu levei ao quadrado por causa desse 2 que está aqui. Então isso aqui vai ser igual a m mais m, que multiplica GH. Então veja só, esse quadrado e esse cara aqui podem ir embora. Lembrando que meu objetivo aqui é achar qual é a velocidade da bala, né? É para isso que eu estou usando o pêndulo balístico. Então eu vou tentar isolar isso aqui na equação. Então veja só, agora eu tenho meio de m ao quadrado v ao quadrado por m mais m. Então eu vou passar esse m mais m que está dividindo para a direita e aquele 2 ali também. Então eu vou ficar com m ao quadrado v ao quadrado, que é igual a m mais m ao quadrado, que multiplica o 2gh. Então aqui agora ficou simples, né? Eu passo esse m quadrado para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar com v ao quadrado, já vou tirar a raiz. Por que eu vou tirar a raiz? Porque eu tenho quadrado aqui e aqui, e aí só vai ficar esse termo 2gh, que de fato é dele, que eu vou ter que tirar a raiz quadrada, né? Então v igual a m mais emão dividido por m, que multiplica
a raiz de 2GH. Então, essa expressão aqui, para obter ela, a gente fez algumas aproximações, como a de que toda a energia cinética da bala vai virar a energia cinética desse sistema, mas isso é uma aproximação bastante razoável. E, utilizando o princípio de conservação do momento e da energia, a gente obteve essa expressão que dá qual é a velocidade da bala em função da altura que a madeira que subiu, né? Então, provavelmente, se você executar esse experimento por essa expressão, você tende a obter uma velocidade que vai ser ligeiramente menor do que a real. Eu digo ligeiramente menor porque teve alguma energia ali que não virou potencial. Então, se toda ela virasse potencial, o H ia subir um pouquinho mais. Mas, de toda forma, é um belo exemplo para justificar esse conteúdo que a gente está discutindo agora. Aí tem uma outra situação de colisão que é bem interessante, que é a colisão elástica. Então, a colisão elástica é em uma dimensão também. Ela tem a particularidade... Ela tem a particularidade de que aqui eu não tenho só uma equação para conservação do momento, eu também tenho uma para conservação da energia. Então quer dizer que numa colisão de duas partículas, em uma dimensão, eu vou ter M1V1I, aí eu posso ajustar o sistema de coordenadas de uma maneira que o V2I vai ser zero. Então isso aqui vai ser igual a M1V1F mais M2V2F. E além dessa equação que a gente já tinha usado para o problema anterior, a gente vai poder usar essa aqui, ó. Então, que é a soma da energia cinética da primeira, então meio de M1V1I ao quadrado. Desculpa, não tem a segunda, né? Porque a segunda vai dar zero. Isso aqui vai ser igual à energia cinética das duas depois da colisão. Então, aqui eu não estou mais falando da situação em que as duas ficam coladas, estou falando da situação genérica, né? Então, meio de M2V2F ao quadrado. Genérica até o ponto em que eu tenho conservação de energia, né? É isso que eu quero dizer. Eu posso ter várias combinações de velocidade, porque eu posso ter várias combinações de massa entre uma e outra partícula. Então, se a gente pegar a primeira equação, a gente pode reescrever ela assim. Eu vou passar esse M1V1F para a esquerda da igualdade, né, e deixar o M1 em evidência. Então, M1 que multiplica V1I menos o V1F, isso aqui é igual a M2V2F. E com a segunda equação eu posso fazer algo semelhante. Primeiro, todos os termos têm um meio, então eu posso parar de ficar carregando isso aqui. E aí eu posso colocar o M1 em evidência também. Então, M1 multiplica V1I ao quadrado menos o V1F ao quadrado. Então, o V1I que estava aqui, o V1F que está aqui. E isso aqui é igual a M2V2F ao quadrado. Tem um jeito ainda da gente simplificar isso aqui um pouco mais, porque esse V1I ao quadrado menos V1F ao quadrado, a gente pode reconhecer que ele é esse cara aqui, ó. Eu posso reescrever ele como V1I menos V1F, que multiplica o V1I mais o V1F. E aí isso vai ser importante, porque daí eu vou poder dividir uma equação pela outra e vou simplificar bastante as coisas aqui. Então, se eu fizer isso, se eu fizer essa divisão, ou melhor, deixa eu escrever essa expansão aqui direito.
Então, M1, V1i, só estou copiando quem estava ali em cima. V1f é igual a M2, V2f. Isso aqui dividido por M1, que multiplica V1i, desculpa que não é parênteses ainda, V1i menos V1f, que multiplica o V1i mais o V1f. Isso aqui é igual a zero. Oh, desculpa, não é igual a zero nada. Isso aqui é igual a M2 vezes V2f ao quadrado. Aí, agora sim, agora eu posso dividir esses caras aqui um pelo outro, e a forma mais simples de fazer é dividir essa segunda equação, essa aqui de baixo, eu dividi pela de cima. Porque daí ó, o M1 e o M1 vai embora, esse V1i menos V1f que está nas duas também vai embora, e eu vou ficar só com esse cara aqui em cima. Eu vou ficar com V1i mais V1f, M2 dividido por M2 vai embora, e aí fica V2f ao quadrado dividido por V2f. Então, eu tenho V2f aqui. E o que eu posso fazer agora? Bom, isso aqui é uma relação entre a velocidade da primeira partícula com a velocidade final da segunda, né? Então, quer dizer que se eu medir a velocidade dessa partícula antes e depois, então eu consigo saber qual é a velocidade da segunda partícula que estava parada, do alvo. Mas melhor do que isso ainda, a gente pode, já que eu tenho aqui quem é V2f, ó, eu posso substituir essa equação nessa primeira equação aqui. E aí, se eu fizer isso, eu vou ficar com M1, que multiplica V1i menos V1f, é igual a M2, que multiplica V1i mais V1f. Aí eu tenho V1i do lado esquerdo e do lado direito, e é ele que eu vou colocar em evidência aqui. Então, o V1i, que está aqui, ele multiplica M1, e do outro lado tem M2V1i, que quando eu passar para a esquerda fica negativo. Então aqui vai ficar menos M2. E do lado direito eu vou colocar em evidência o V1f. E aí eu tenho o V1f, que aqui está multiplicando o M2. E do outro lado eu tenho M1 menos V1f, que vai passar para a direita positivo. Então aqui eu vou ficar com mais M1. E aí, com isso, eu consigo isolar o V1f, né? Então, o V1f é igual a M1 menos M2 que multiplica V1i dividido por M1 mais M2. Então, a subtração dividido pela soma. E aí aqui tem uma maneira, então, de você obter qual é a velocidade final da primeira partícula numa colisão elástica e unidimensional. Então, eu tenho conservação de energia além da conservação do momento. E se você achou essa aqui, aí você pode pegar essa relação aqui, vamos trocar a cor, você pode substituir aqui, ó, e com isso você vai encontrar uma expressão para V2f. Então eu vou ficar com V1i mais o V1f, que é o cara que eu acabei de achar aqui. Então M1 menos M2 dividido por M1 mais M2 que multiplica o V1i. E isso aqui é igual a V
2F. Então eu posso colocar o V1i em evidência, e se você fizer isso, você vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, que é M1 mais M2, e você vai ter aqui em cima M1 mais M2 mais M1 menos M2. Então por que eu estou fazendo isso? Porque se eu colocar o V1 em evidência, eu só pulei um passo, mas é importante que vocês acompanhem esse raciocínio. Então eu vou ficar com V1i que multiplica isso aqui mais 1. E aí quando você tira o mínimo múltiplo comum desse mais 1 com essa fração, aí que você chega nessa expressão que está aqui, né? Para quem não tinha sacado o movimento que eu fiz. Então V1i vai dar isso aí que multiplica V2F. Ou seja, esse cara aqui eu posso reescrever assim, só para ficar esteticamente melhor, né? Só estou simplificando aqui o M2 menos M2. Então isso aqui é 2M1 que multiplica V1i dividido por M1 mais M2. E com essa expressão você pode obter então qual é a velocidade final da partícula alvo na colisão elástica em uma dimensão. Você só precisa saber da massa das duas, né? Então a massa das duas vai ser a mesma antes e depois, isso é necessário porque você tenha a conservação da energia, e a velocidade inicial da primeira. E aí tem várias situações limites que a gente pode começar a analisar com isso. Então, agora que a gente sabe que essa expressão aqui vai dar a velocidade da primeira e essa aqui em vermelho vai dar a velocidade da segunda, a gente pode analisar situações limites. Então, a primeira situação limite é se M1 for igual a M2. Então, o que a primeira expressão vai dar? V1F. Se M1 for igual a M2, M1 menos M2 então vai dar 0, e aí essa equação aqui vai dar 0. Então, se eu tenho um alvo parado aqui e vem outra partícula e vai bater nesse alvo, e elas têm a mesma massa, então elas trocam de velocidade. Por que eu estou falando isso? Porque quem estava parado inicialmente era V2. Que era 0, né? Então, você tinha V2i que era 0, por isso ela não aparecia na equação. E agora eu tenho V1f igual a 0. E aí, com a V2f, se M1 for igual a M2, então M1 mais M2 vai dar 2M1, e aí você vai ter que V2f vai ser igual a V1i. Então vejam que se inverteram os papéis, né? Quem estava parado agora se move, quem estava se movendo agora está parado. Isso se elas têm as massas iguais. Agora outra situação interessante é quando M1 é muito maior. É isso que esse símbolo aqui significa, tá? É quando M1 é muito maior do que M2. Então veja só, se você tem M1 muito maior do que M2, então o V1F aqui não vai mudar. Por quê? Olha só, se M1 é um número muito grande, tipo 1000, e M2 é um número muito pequeno, tipo 1, então quer dizer que aqui em cima eu ia ter 1000 menos 1, que é 999, e aqui embaixo eu ia ter 1000 mais 1, que é 1001. Então, 999 dividido por 1001, isso é praticamente 1. Então, quando a gente está pensando no limite, eu não estou pensando só no número 1000, eu estou pensando no número maior ainda, né? Então, nesse limite do M1 muito maior que o M2, aí eu vou ter que a V1F vai ser igual a V1i. Então, a massa da primeira é tão grande que ela não perde velocidade quando tem a colisão, o que faz sentido. Vocês já devem ter ouvido falar de alguma situação em que um
um trem bate em alguma coisa que está nos trilhos, ou uma carreta carregada bate em um veículo muito menor, e você não vê a velocidade do objeto mudar. Às vezes o caminhão nem sente exatamente a pancada que tomou, né? Então isso acontece porque a velocidade dele não varia, porque a massa dele é muito desproporcionalmente maior do que a do alvo. Agora, se você olhar para outra expressão, que é o V2F, quando eu tenho o M1 muito maior do que o M2, então aqui embaixo, ó, o M1 mais o M2 é desprezível, então só fica o M1, e M1 vai cortar, então eu vou ficar com V2F igual a 2V1i, o que é uma situação que, para mim, parece contraintuitivo, né? Digo, antes de eu ser físico, antes de eu estudar essas coisas, eu não pensaria assim. Então, quando você bate num alvo que tem muito menos momento que você, tem muito menos massa que você, o objeto não vai apenas adquirir a sua velocidade, ele vai adquirir o dobro da sua velocidade, né? Então, você está a 100 km por hora e bate numa bola que está na estrada. A bola vai ser arremessada a 200 km por hora, não a 100 km por hora. Né? Então é uma situação bem curiosa para mim, pelo menos. Né? E a outra situação é invertida. Então é quando o M1 é muito menor que o M2. Então o alvo tem uma massa muito grande e você tem uma massa muito pequenininha. Então, você está falando de uma situação em que uma mosca vai bater num caminhão e não o caminhão vai bater na mosca, como a gente tinha feito aqui, né? Então, quando esse tipo de situação acontece, o que vai dar o limite aqui, ó? Então, se M1 é muito menor que M2, então o M1 aqui não é desprezível, e o M1 embaixo também é. Então, M2 dividido por M2 vai dar 1, só que tem um sinal negativo aqui, ó, que é totalmente importante. Porque agora eu tenho que V1F vai ser igual a menos V1I. Então, se um alvo tem uma massa muito grande e você vai bater nele, né, se a massa dele é muito maior que a sua, você volta para trás com a mesma velocidade que você tinha inicialmente. Que é o que acontece, por exemplo, quando você joga uma bolinha numa parede. Né? A parede é como se fosse uma coisa com a massa infinita e você tem uma bolinha de tênis que pesa, sei lá, 50 gramas que está batendo na parede. Então, não faz nada. Você pode pegar o teu carro, deixar ele desengatado e bater uma bolinha de tênis na lataria dele lá. O carro provavelmente não vai se mover, e a bolinha de tênis vai ser refletida para trás, né? Vai ter a sua velocidade invertida, né? Com o sinal invertido depois da colisão. E o que acontece daí com a velocidade da segunda partícula? Né? Então, com o alvo, se eu tenho que o M2 é muito maior do que o M1, então quer dizer que M2 aqui embaixo ele é tão grande que o M1 não conta, e eu vou ficar com V2F é igual a 2M1 dividido por M2. Só que se M1 é muito pequeno e M2 é muito grande, então isso aqui vai dar zero. Então quer dizer que V2F é igual a zero, o que faz sentido, que é o que eu acabei de falar no exemplo da bolinha de tênis batendo no carro. Então, se a velocidade inicial do alvo é zero, e você bate com um alvo muito leve nele, a velocidade dele não vai mudar, continua sendo zero. E esses são os principais exemplos de colisões que a gente estuda nesse curso de Física 1.